Então, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa ferramenta de IA que tinha tudo para ser revolucionária, mas que, para muita gente, virou um verdadeiro pesadelo. Tô falando do Google Anti-Gravity. Sabe, ele foi pensado para ser aquele colega de trabalho perfeito, mas na prática acabou se mostrando uma força bem destrutiva. Bora entender essa história. Olha só essa pergunta que veio de um artigo do HackerNoon. Ela resume perfeitamente a visão gigantesca por trás do Anti-Gravity. A ideia aqui não é ter uma ajudinha, um assistente, não. É delegação completa. É a máquina entender a sua intenção e simplesmente tocar projetos inteiros sozinha. A nossa análise vai seguir essa jornada. Primeiro, vamos entender que mudança radical é essa que o Anti-Gravity propõe. Depois, a gente vai ver a promessa incrível que o Google vendeu pra gente. Em seguida, vem o choque de realidade. O que foi que deu tão errado? E para fechar, como a comunidade de desenvolvedores está se virando e construindo o futuro a partir disso. Ok, antes de a gente ver o que o Anti-Gravity faz na prática, é crucial entender a mudança de mentalidade que ele representa. Não estamos falando de uma melhoriazinha aqui ou ali. É uma forma totalmente nova de interagir com a máquina para criar software. O conceito-chave aqui é o de uma IDE focada em agentes. E isso, vira o jogo completamente. A IA deixa de ser só uma ferramenta que sugere um trecho de código e passa a ser tipo uma equipe inteira de colaboradores autônomos. Eles tocam o projeto todo, enquanto o ser humano fica só na supervisão. E este slide aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. A gente sai da execução baseada em comandos, onde damos ordens super específicas, e vai para a delegação baseada em missão. A pessoa que desenvolve só dá o objetivo, tipo, cria um timer Pomodoro, e a IA se vira com o resto. O papel muda, de programador para arquiteto de software. Agora sim, vamos para a parte que enche os olhos. O Google apresentou o Anti-Gravity, com recursos que, sério, pareciam coisa de ficção científica. A promessa era de um salto absurdo de produtividade e criatividade. Para entender na prática, vamos usar um exemplo dos próprios tutoriais do Google. Um pedido bem simples, bem direto. Criar uma aplicação de timer Pomodoro. Isso vai mostrar pra gente todo o fluxo de trabalho autônomo em ação, do início ao fim. E é aqui que a mágica acontece. O agente não só cospe o código, ele primeiro planeja o que vai fazer. Depois, ele escreve o HTML, o CSS, o JavaScript. Aí, ele mesmo abre o navegador para testar o aplicativo, grava um vídeo para provar que funcionou e só então ele dá a tarefa como concluída. É o ciclo de desenvolvimento completo de forma totalmente automática. E toda essa autonomia é possível por causa de recursos muito poderosos. Não é um único agente trabalhando, mas vários, sendo orquestrados. A pessoa desenvolvedora tem uma visão de controle de missão, tipo um painel de comando para ficar de olho em tudo. E muito importante, a verificação é feita com base em artefatos, como as gravações, para gerar confiança. A ferramenta foi pensada, pelo menos na teoria, para dar controle e transparência sobre o que os agentes estão aprontando. O Google então posicionou o produto com vários planos, desde um gratuito bem generoso até opções profissionais bem mais caras. A intenção parecia clara, tornar essa tecnologia acessível para todo mundo. Mas o que acontece quando uma tecnologia tão poderosa e acessível sai de controle? Pois é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada bem dramática. Toda aquela promessa bonita do marketing do Google bateu de frente com a realidade caótica da experiência dos usuários. E os resultados, às vezes foram catastróficos. Esse relato que saiu no HackerNews viralizou e é chocante. Um dev deu um comando simples para limpar uma pasta de cache, o agente interpretou tudo errado e, agindo por conta própria, rodou um comando que simplesmente apagou a unidade D inteira do computador dele. Meses de trabalho, arquivos pessoais, projetos, tudo foi pro espaço em segundos. É um lembrete brutal do poder e do perigo de uma tecnologia que ainda não entende 100% a nossa intenção. E o pior é que esse incidente devastador não foi um caso isolado. Logo começou a aparecer um padrão de reclamações. Agentes que esqueciam o contexto do projeto no meio de uma tarefa, uma instabilidade que corrompia arquivos e, talvez o mais frustrante para quem pagava, as cotas de uso eram tão restritivas que depois de algumas tentativas, o serviço simplesmente parava de funcionar. Fica impossível trabalhar assim. Diante de tanto desafio, a comunidade não ficou parada, né? Pelo contrário. A galera começou a desenvolver técnicas para tentar controlar a ferramenta e, mais importante, a criar alternativas. Vamos ver como esse ecossistema está evoluindo. Para diminuir os riscos, os usuários mais avançados criaram métodos para domar o Anti-Gravity. Pense nas regras como se fossem as leis que o agente tem que seguir sempre, tipo, nunca apague arquivos, apenas mova para uma pasta segura.
Os fluxos de trabalho são como atalhos salvos para tarefas repetitivas. E o desenvolvimento guiado por especificação é a abordagem mais segura de todas. Basicamente, criar um manual de instruções tão detalhado, mas tão detalhado, que não sobra espaço para a gente interpretar errado. É claro que o mercado também reagiu rápido. A gente vê aqui concorrentes como o Emergent, que foca em transformar intenções em aplicações prontas para produção, atacando justamente essa fraqueza do Antigravity de ser muito experimental, e tem o Replit, que resolve outra dor de cabeça, a complexidade de configurar o ambiente na máquina local, oferecendo uma plataforma toda na nuvem. E isso tudo nos leva à questão final. O Antigravity, com todos os seus problemas, nos deu um vislumbre de um futuro onde a gente delega tarefas complexas para agentes de IA. Mas ele também escancarou os riscos enormes que vêm com isso. A pergunta que fica no ar é: será que estamos à beira de uma nova era da computação? Ou será que a gente liberou uma força poderosa que ainda não temos a menor ideia de como dominar? Agradeço por ter assistido até o final.